pessoal, tudo bem? Então, hoje é o último vídeo da série Luto Animal, que eu usei esse livro que está aparecendo para vocês como base. No primeiro vídeo eu falei o que é o luto, no segundo, como os animais reagem ao luto animal, e no terceiro, o luto interespécies, quando ele ocorre então de cachorro para outras espécies animais, ou então da pessoa para o animal, enfim. E esse último vídeo, eu separei um material para falar sobre como que a gente pode lidar com o luto, né? A perda do nosso animal e o que a gente pode fazer para ajudar um animal que perdeu o seu companheiro de vida. Então, um luto, ele mexe com todos os outros lutos que a gente já teve. E mesmo para os animais também, que eles também têm memória, né? Então, também discuti isso em outros vídeos. Por a gente estar lidando com a morte de forma frente a frente, cara a cara, a gente também vai estar lidando com a vida. Então, o luto ele nos proporciona essa percepção do que a gente entende por vida e por morte. E nos coloca cara a cara frente a nós mesmos, a nossa percepção de vida, ao que a gente entende por vida e por morte também, aos nossos valores, ao nosso autoconhecimento, como que a gente lida com a questão de tentar superar ou pelo menos diminuir o nosso sofrimento frente àquela perda. Então, por exemplo, eu tive uma perda muito recente da minha cachorra e ela me ensinou muito, tanto em vida, mas me ensinou muito mais com a morte dela. E ela, ela foi atropelada quando ela era filhote e ela teve sempre muita dificuldade de caminhar, apesar de ela ter tido todo o suporte com a medicina veterinária integrativa, e ela teve muita qualidade de vida, mas sempre teve dificuldade por a questão do acidente. Então, ela me ensinou muito a viver intensamente cada momento, porque independente do trauma físico que ela teve em relação ao atropelamento, ela sempre teve muita vontade de viver, muita garra, muita força, muita energia. Ela queria correr, ela queria brincar, ela queria fazer tudo que os cães normais fazem, porque ela se via como normal apesar de ela ter dor crônica. Ensinou a viver intensamente cada momento. E isso foi uma lição que eu tirei para minha vida, que eu encarei como verdade isso. Realmente a gente precisa viver mais intensamente cada momento, seja ele bom, seja ele ruim. Porque no momento ruim que eu aproveito, eu tiro uma lição dele. Eu entendo o que é aquele sofrimento daquele momento ruim. E isso eu falo em outro vídeo também, do que é o sofrimento, por que os animais sofrem tanto. E os cães, eles têm muito a nos ensinar, porque as pessoas, às vezes, a gente fica muito contido na nossa, fica dentro da nossa própria concha e às vezes não se expõe, às vezes não dá a nossa opinião por tentar preservar algum tipo de amizade, algum tipo de vínculo. Então, às vezes a gente não expõe aquilo que a gente pensa. E isso é ruim, porque a gente acaba não sendo nós mesmos para agradar os outros. Então, ela também, a Vicky, me ensinou a me expor. Tanto é que é por ela que eu estou aqui. Estou me expondo, estou expondo aquilo que eu acredito, que é a veterinária integrativa, que é a homeopatia e que é a espiritualidade. Então, eu estou aqui por causa dela, por causa dessa força dela, dessa vontade de estar viva e de defender aquilo que ela quer. Então, o espiritual, a gente sabe que o que morre é o nosso corpo físico. O espírito que a gente é, na verdade, a gente continua vivendo. Então, é importante que quando a gente lidar com o luto desse animal, a gente não apenas acolha esse animal, né? Dê mais carinho, dê mais atenção para ele, mas também a gente cuide do lado espiritual dele, que é tão importante quanto a questão física. Então, como que a gente pode lidar e o que a gente pode fazer
para acolher o nosso animal que perdeu o seu companheiro de vida, ou então para nós mesmos, como que a gente pode lidar com a perda do nosso animal querido. Então, é importante que a gente acolha, dê atenção, dê mais carinho para aquele animal que ficou. Isso não apenas estreita os vínculos entre nós e os nossos animais que ficaram, mas também isso ajuda a superar, né, a lidar com o processo de luto de nós mesmos também. A gente vai estar ajudando o nosso animal, mas a gente vai estar ajudando a nós mesmos. Então é importante que dê tempo de qualidade com aquele animal que ficou. Entenda ele, acolha ele, né? Brinque com ele, dê atenção a ele. É importante também entender que a natureza ela é uma terapia. Então, vai ser tão bom para ele, para o seu animal, ir para um passeio num parque, num sítio, numa praia, enfim. Assim como vai ser importante para nós, para aliviar as nossas dores também do luto, na natureza, com contato com a grama, com a árvore, com a flor, com uma cachoeira, com o mar. Então é importante a gente ir até a natureza para nos reequilibrar espiritualmente. Outra coisa que dá para fazer em casa é se expor ao sol. O sol também ele é um grande remédio, é um grande aliado tanto para as nossas dores físicas quanto para as nossas dores emocionais. Então, é importante que a gente se exponha ao sol, coloque o nosso animal também no sol. Claro, evitando excessos, né? Evitando dias muito quentes, evitando horários de pico solar muito intensos, mas com todo cuidado, o sol ele é um grande aliado para as nossas dores. Então ele é importante, ele é um remédio. A questão fundamental que às vezes passa batido para a gente é explicar para o nosso animal que ficou o que aconteceu com aquele animal que antes estava ali com a gente, né? O animal então que faleceu. É importante explicar para esse animal que ficou o que aconteceu com ele, porque muitas vezes esse animal não tem contato com o corpo e não sabe o que aconteceu realmente. Então é importante a gente se comunicar com ele, olhar nos olhos deles e explicar que ele infelizmente faleceu, mas que ele está bem, que a gente vai ficar bem e a gente vai se reencontrar algum dia. Então, outra questão que eu considero muito importante é que se você tiver algum tipo de crença, alguma religião, alguma filosofia de vida em que acredite, você confie esse momento a isso. Você vá a uma igreja, você vá rezar, vá meditar, né? Mesmo estar em contato com a natureza já é uma forma de meditação, de se reconectar ao nosso lado espiritual. Então isso vai ser tão bom para nós, para lidar com o nosso luto, quanto para o luto do nosso animal. Então colocar músicas relaxantes no ambiente, apostar então na musicoterapia, ela é muito importante nesses momentos de dor. Mas ainda assim, se o seu animal ainda estiver deprimido, com dificuldade de interagir socialmente, se isso se prolongar por muitos meses, é importante consultar um veterinário integrativo. Cuidar do todo do seu animal. Ele não trata apenas o físico, ele também trata o emocional e também o espiritual. Então é importante apostar, por exemplo, na homeopatia, que traz esse conforto para os nossos animais que estão sofrendo. Então, é importante de cuidar não apenas do físico, mas também do espiritual dele. Se acharem o assunto importante, compartilhem com aquelas pessoas que estão passando por processo de luto, tanto na perda dos seus animais, quanto animais que perderam outros animais. É importante que a gente acolha esses animais, acolha a nossa própria dor também e todos possamos levar o luto de forma mais leve e com mais entendimento e aceitação. Espero vocês para os próximos vídeos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se gostaram, por favor, se inscrevam